vamos lá. Então, hoje vamos para o nosso sétimo estudo, né? Hoje juntamos dois temas, que são o milênio e a Nova Jerusalém, tá bom? Como faz tempo que nós não nos encontramos, a última vez que nós falamos da parte anterior, foi em julho, então eu resolvi aqui só dar um pouco, um repasso para a gente relembrar um pouco de tudo que nós estamos vendo, né? Então, nós estávamos aqui na reta final, né? Aqui, na última vez, nós falamos sobre os 7 flagelos, a Babilônia, a Meretriz e sua queda, né? Então, seria a reta final daqueles que não creram, e agora nós vamos entrar na reta final daqueles que creram, ok? Então, nós vamos falar sobre a milênio, a Nova Jerusalém, aqui os trechos, e uma palavra que eu escolhi para que nós tivéssemos para esse estudo seria coroamento, né? Que nós vamos receber a coroa da vida, né? Então, realmente, essa seria a ideia desse estudo como um todo, também. Depois a gente vai voltar a essas palavras mais no finalzinho delas. Aqui, só relembrando, fazendo um repasso, só para a gente poder ver, né? A introdução, nós falamos do auge da perseguição no século I, que, por acaso, teriam aqueles cristãos embarcados numa canoa furada, né? Não. Aqui, Apocalipse, que é revelação, o verdadeiro último capítulo dessa longa história, né? Que havia esperança. Depois vimos das 7 igrejas, um quadro da cristandade de ontem, de hoje e de amanhã, até que Cristo volte, né? É a ideia central de vigiarmos. Depois vimos também dos 7 selos, né? Que ainda que estejamos sujeitos a todo sofrimento causado pela queda, temos segurança que Deus nunca deixou de considerar a menor de nossas orações. Estão todas diante do seu altar, né? E serão respondidas segundo o plano maior de Deus. Depois vimos as trombetas também, não? A ideia de advertência, né? Aos que não creem, os alertas, as advertências de Deus, enquanto ainda há tempo de serem salvos. Depois passamos para o conflito cósmico, que seria um divisor de águas da história, né? Porque era a vitória do Cordeiro sobre a morte. Uma guerra que se estende desde antes da criação e que terminará quando chegue o momento da colheita, né? Quando Cristo volte, que é hoje. Depois entramos no último estudo, né? Que foi a reta final daqueles que negligenciaram a oferta de salvação, a triste realidade por trás do engano semeado por Satanás, o adversário, quer dizer isso, né? Satanás significa adversário ao longo de toda a história da humanidade e o seu triste fim, né? Depois a realidade, por quê? Porque a ideia, né, de que um dia as pessoas vão ver que realmente aquilo que o Evangelho, né, afirmava vai se cumprir, né? Então vai ser mesmo um triste fim. E hoje, enfim, chegamos à reta final daqueles que creram. Não passarão pela segunda morte, receberão a coroa da vida, comerão da árvore da vida e muito mais. Tanto mais que não conseguimos nem imaginar, né, como fala em 1 Coríntios 2,9, né, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, sobretudo, o imensurável privilégio de a gente voltar a estar diante de Deus. A gente vai ver hoje, né? Isso é a ideia, né? Hoje vamos ver essa parte. Primeiro capítulo de uma nova, bonita e infinita história. Tá bem? Então, hoje nós vamos trabalhar todas essas ideias, né? Vai ser bastante comprido. Veja aqui nós temos, se nós olharmos daqui do 19:11 até o 21:8, aqui todos esses versículos, ele seria a ideia que está dentro do milênio, ok? Mas a última parte do milênio, ela vai fazer uma conexão com a Nova Jerusalém. Então, vai ser a outra parte que nós leríamos hoje, que seria da Nova Jerusalém. Então, todo o trecho da Nova Jerusalém, ele tem uma conexão com o finalzinho do milênio, tá bom? Eu vou explicar isso mais à frente. Por isso que está aqui paralelo, não? Tem um tema no meio, então ele fala aqui no 21:2 e depois também vai falar aqui, tá bem? E até que nós cheguemos ao fechamento. Então, nós vamos começar nessa parte e depois aqui vai ser um de paralelos, ok? Então, vamos a isso. Então, vamos à segunda vinda de Cristo. Bem, o trecho que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, então, vi no céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça, né? Seus olhos eram como uma chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Já vimos visto essa ideia no conflito cósmico, né?
no manto sobre a coxa traz consigo um nome, o Rei dos Reis, os Reis dos Senhores, tá bem? Então, ou seja, aqui nós estamos vendo algo que nós já tínhamos visto lá atrás, não? Mas está descrevendo a segunda vinda de Cristo, tá bem? Então, a ideia do nome, vier verdadeiro, quando julga com justiça, todas essas coisas, na espada afiada que sai da boca, tá bem? Que ele também vai pisar o lagarto, vindo o furor da ira de Deus, como nós vimos lá atrás, no final do conflito cósmico, que havia a ceifa, a vindima e o cântico dos cânticos, tá bem? Então, assim, é a vinda de Jesus. Depois, mais à frente, ele fala, vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia do Senhor, de Deus, para comerdes a carne dos reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Não? Interessante que aqui, quando nós vemos aqui a ideia da ceia de Deus, né, quando nessa vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, nesse trecho fala, né, que as aves, que ele clama em alta voz, clamando, chamando as aves, né, que viessem para fazer parte da grande ceia de Deus. É claro, nós sabemos que quem vai fazer parte da ceia de Deus somos nós, os salvos, não? E é interessante porque essas aves, não, nós temos que relembrar lá no conflito cósmico, quando a igreja de Cristo, ela ser perseguida pelo dragão, né? Então fala que foi dada 2 asas da grande águia, foram dadas à mulher, que é a igreja, o reino de Deus, para que voasse para seu lugar, o deserto, fora da vista da serpente. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Né? E bem-aventurados são chamados a boa do Cordeiro. Então, ou seja, essas pessoas que são chamadas para participar, né, das bodas do Cordeiro, da grande ceia de Deus, são aqueles que foram lá atrás, que faziam parte que é da mulher, não? Que é a igreja, o reino de Deus, ok? E é interessante aqui quando fala comer carne dos reis, dos comandantes, poderosos, né? Parece uma coisa assim atroz para nós, não? Então, realmente dá indicação, talvez, de que nós vamos ver mais à frente, talvez não, pode ser que nós não tenhamos o mesmo sentimento que nós temos hoje, não? É uma coisa um pouco estranha da gente pensar, mas parece que o texto, né, sugere alguma coisa que não temos essa, digamos assim, essa preocupação, né, que temos hoje com o perdido, de alguma forma, não sei explicar mais sobre isso, tá bem? Mas o texto está dando a ideia, né, de comer a carne dos reis, dos comandantes, poderosos, cavalos, tal, tá bem? Todos aqueles que não creram, tá bem? Depois, logo à frente, ele fala, então vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne deles, de novo, né? Então, ou seja, aqui a gente vê que as aves vão comer e aqui elas já comeram. E quando Cristo vem, a besta, né, ela vai ser a última batalha, né? Que, digamos assim, estava prefigurado no livro de Esther, uma batalha, né? Como a gente estava comentando, a repetição de modelos, né? Mas aí, por fim, vai ser aniquilado de todas, né? Não vai ter mais volta da besta, do falso profeta e de todos mais, né? E fala que eles foram jogados vivos no lago que arde com enxofre. Nós vamos ver isso mais à frente, tá bem? Então, seja aqui essa parte, tá bem? Então, seja sobre a segunda vinda de Cristo, que o trecho falava sobre isso. Vamos em pouco a pouco. Depois entramos agora na parte que, no versículo de 1 a 6, fala do milênio, tá bem? Então, vou dividir em 2 partezinhas para ajudar a compreensão. Em seguida, fala que vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Tá bem? Então, agora um trecho muito famoso, muito importante, tal, né, que dá a ideia, né, do milênio. Também. Então, nós vamos tentar entender um pouco quais são as perspectivas que se tem do milênio também. Então, ele fala mais aqui, né, nesse momento tal, que digamos assim, que dentro do milênio
o inimigo vai estar preso, ok? Então vamos tentar perceber um pouco isso. E depois que termine o milênio, ele vai ser solto para que venha essa última batalha, né? Ok? Aqui, lá, veja, aqui nós estamos falando do capítulo 12, né? Que é do conflito final. Aqui nós já vimos algo sobre isso, né? Então fala que houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E foi expulso ao grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, ok? E Satanás. 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Pouquinho antes tinha falado que esse período que ela vai ser sustentada no deserto designava por 1.260 dias, ok? Então esse tempo, tempos e metade de um tempo é igual a 1.260 dias, fora da vista da serpente, ok? Então a serpente, né, a boca da serpente lançou atrás da mulher água como um rio para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca, ok? Então, isso aqui é importante, porque aqui nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. Vocês lembram lá atrás do conflito cósmico, não? Quando foi a primeira vinda de Cristo. E fala que, quando ele veio a primeira vez, né, fala que Satanás ele foi expulso, né, antiga serpente chamado Diabo e Satanás também. E daí fala da mulher que foi mantida, fora da vista da serpente, tá bem? Então, relembrando aqui. Então, nós tínhamos lá o Apocalipse 12, 6, que quando vem a mulher que dá luz a um filho, tal, é a primeira vinda de Cristo também, que está relacionado à libertação do povo de Deus do Egito, tal, e da libertação da escravidão, do pecado, ok? Depois fala aqui, como eu falei, 1.260 dias, que nós vivemos com uns 42 meses, se a gente dividir isso vai dar 42 meses, que tem a ver com as 42 jornadas, também, que em Hebreus fala durante o tempo que se chama hoje, que é o que nós estamos hoje no período da Igreja de Cristo, seria um equivalente ao quê? A esse período que eles caminharam desde a saída do Egito até a Terra Prometida, tá bem? Então, e até a segunda vinda de Cristo, que é quando vem um cântico novo, né? Então, no caso deles, do pessoal de Israel, é quando vem Cristo pela primeira vez, ok? Mas o que eu quero dizer aqui, nós temos um período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, tá bem? Então, esse também é um marco temporal do trabalho do Espírito Santo, né? A gente vê lá em Mateus 24, 14, que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Em Romanos 11, 25, fala, o endurecimento em parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, o período do Espírito Santo é o período até que a mensagem alcance todas as etnias, tá bem? Então, Cristo vai voltar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso de novo, ok? Tá bem? Então, depois ele fala aqui que mais à frente, né, nesse trecho nós estamos vendo, começamos no 21, tal, prendeu o dragão, tal, e fala. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ok? Então, ou seja, aqui está falando, continua falando o quê? Dos 1000 anos, tá bem? Nós estamos falando de 1000 anos. Então, ele está dizendo o quê? Que houve, mas os outros não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, está dizendo uma coisa assim, que teríamos a ver aqui. Vamos pensar. Quando nós aceitamos Cristo, quando aceitamos Cristo, todos que nascem a partir de que Cristo veio, não, nós já passamos pela primeira ressurreição. Essa seria a primeira ressurreição, ok? Então, essa seria a ideia que nós vemos aqui, que há aqueles que vieram, que foram salvos antes de Cristo, ou talvez até mesmo pensando os que não conheceram a Cristo, eles não vão passar pela primeira ressurreição, mas sim da segunda ressurreição, digamos assim, que nós vamos ver mais à frente. A primeira ressurreição está ligada àqueles que, como nós, temos o Espírito já de Deus, o Espírito Santo, tá bom? E esses não passarão pela segunda morte, nós vamos ver isso mais à frente, tá bem? Então, ou seja,
Quando Cristo vem e tem esses 1000 anos, são aqueles que passam pela primeira ressurreição. Vocês vão entender quando eu montar o esquema aqui do milênio, tá bem? Só um minutinho, aqui agora. Então, o que nós estamos vendo? Digamos, basicamente, há três perspectivas do milênio, tá bem? Existe uma chamada pré-milenista, existe outra chamada pós-milenista, existe uma chamada amilenista, tá bem? Então, ou seja, o pré-milenista, ele crê que Jesus vem e estabelece o milênio. Okay? Então, ou seja, é pré por quê? Porque vem antes do milênio. Então, a vinda de Jesus é para estabelecer o milênio. O pós-milenista, ou seja, vem depois do milênio, então seria o quê? A segunda vinda de Cristo é depois do milênio. Okay? E tem os amilenistas, que creem no quê? Creem que, eu estava tentando explicar lá atrás, já veio a primeira vinda de Cristo, que nós vimos lá no conflito cósmico, e depois vai vir a segunda vinda de Cristo, que é quando ele voltar, tá bem? Esse período entre os dois é onde os milenistas pensam que nós já estamos, ou seja, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ok? Então, para eles, o milênio é uma coisa, uma figura, ok? Então, seria o quê? Esse período aqui, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tá bem? Esse seria o período da igreja. Okay? Então, vamos lá. Para eles aqui, para o pré-milenista, como eu falei, Jesus vem e estabelece os 1000 anos, que é o milênio. Tá bem? Então, no pré-milenismo é uma coisa mais literal, né? A sequência conforme a narrativa. Nós vimos anteriormente que vem a vinda de Cristo e depois é aprisionamento de Satanás, então é estabelecido o reino dos cristãos, ok? Então, o anticristo, a tribulação, o arrebatamento, etc., são encontradas em outras passagens, antecedem a volta de Cristo, e, portanto, milênio. Ou seja, é como se no milênio já teria que ter passado o anticristo, a tribulação, o arrebatamento, esse tipo de coisa, entende? Então, ou seja, tem que vir antes, porque segundo as outras passagens que temos, isso vem antes da vinda de Cristo, tá bem? Então, ou seja, durante o milênio já entramos num período onde já não vai ser mais isso, tá bem? Até que acabe o milênio. Então, Satanás vai ser solto, vai ter uma batalha, e daí ele vai ser exterminado de uma vez por todas, tá? Satanás ele é preso à autoridade cristã manifestada como nunca antes. Nesse caso, né, esse do pré-milenistas, eles veem como se Satanás já estivesse preso, né, e a autoridade dos cristãos é manifestado como nunca antes. Ou seja, os cristãos, como a gente viu no texto, eles vão reger com cetro de ferro, né? Isso foi a perspectiva, digamos assim, que prevaleceu durante a média e a baixa Idade Média. O que eu quero dizer porque a Idade Média é muito comprida, nós sempre olhamos daqui para lá. A baixa Idade Média é a que está mais perto de nós, depois vem a média Idade Média e a alta Idade Média, que é perto da Idade Antiga. Então, quando Constantino se converte ao cristianismo e a igreja ganha um novo impulso, os cristãos entenderam que aquilo era o momento do começo do quê? Do milênio, também, que já foi estabelecido quando Cristo voltou, ok? Então, houve digamos assim, um excesso, digamos, até mesmo da autoridade dos cristãos sobre outros povos, outras coisas e tal. Então, a perspectiva de uma autoridade material levou cristãos no passado a excesso e, né, coisas atrozes mesmo. Né? O risco, né? Ele não se encaixa em Mateus 24, nem em nenhum outro lugar. Seria uma adição à verdade, né, omitida por Cristo. Ou seja, toda essa ideia do pré-milenismo, visto da forma como é colocada no texto, na sequência da narrativa do texto, ela não se encaixaria bem no mapeamento, naquilo que Jesus revelou em Mateus 24. Então, seria o quê? Uma adição, seria uma coisa que, essa interpretação, né, seria uma coisa que fosse adicionada à revelação até aquele momento, e por alguma razão tinha sido omitida por Cristo, tá bem? Então, essa é uma forma de ver o pré-milenismo. Hoje já não é muito, como eu falei, teve um momento da história, né, do cristianismo que o pré-milenismo era tido como certo mesmo, né? Como eu falei, da média, Idade Média para frente, então, ok? Mas não é hoje a forma que as pessoas mais veem também. Depois temos o quê? O pós-milenista, ou seja, o pós-milenista é que vai haver um milênio e Jesus vem depois do milênio, que seria basicamente o do amilenista também, tá bem? Então, ele tem o mesmo enquadramento temporal da segunda vinda de Cristo dos amilenistas. Então,
como eu expliquei agora, como eu falei. A diferença, na reta final da história da humanidade, haverá uma melhora da situação do reino de Deus na Terra após o aprisionamento de Satanás durante 1000 anos, ok? Então, ou seja, antes de Cristo vir, durante todo esse período, vai haver uma melhora, né? Porque Satanás estaria preso, tá bem? E também os cristãos reinariam. Então, ou seja, teria um período largo, grande na história, onde onde os cristãos estavam reinando, digamos assim, tá bem? E Cristo chegaria depois desse período de 1000 anos, por isso pós-milenista. Tá bem? O aprisionamento de Satanás e o reinado dos cristãos mais efetivos do que vemos hoje, né? Ou seja, nesse caso, Satanás, como estava aprisionado, e o reinado dos cristãos seria uma coisa mais, digamos assim, mais clara, né? Porque nós vemos Satanás agindo né, hoje, né? Vemos Satanás agindo, não vemos que ele esteja aprisionado no sentido de ele não ter ação nenhuma, né? E mesmo o reinado dos cristãos também não é uma coisa que a gente vê. Geralmente nós, como nós acabamos de ver no livro de Esther também, né, um relato, nós vivemos mais ou menos como aquilo, né? Muita perseguição. E a coisa, pelo que vemos em outras partes, inclusive de Apocalipse, tende a piorar, né? Então, o poder do mal diminuiria, porque Satanás estaria aprisionado, mas não é o que a gente observa, né? E a autoridade da igreja aumentaria, também não é o que a gente observa. Os cristãos os pós-milenistas são os mais otimistas, pois esperam essa melhora, ou seja, então, para os pós-milenistas, enquanto para nós, a nossa perspectiva é de que as coisas vão piorar, né? Para os pós-milenistas, como vai haver esse aprisionamento de Satanás e os cristãos vão reinar, então, ou seja, isso aqui é uma coisa que vai subir, que vai para cima, entende? Então, ou seja, nesse sentido que eles são mais otimistas porque eles esperam essa melhora, né? Perigo disso, né? De não estarem atentos às advertências do final dos tempos, que é o que eu estava dizendo anteriormente, né? Ou seja, quando a gente vê outros trechos da Bíblia, há uma advertência de as coisas vão ficar feias pela frente, então não se encaixa muito nisso, né? Não dá, parece que não se encaixa bem, mas é uma perspectiva que é sustentada por muitas pessoas e eles têm essa expectativa, né? Por isso que eu digo que são os mais otimistas, porque eles acham que vai haver uma melhora antes da vinda de Cristo. Tá bem? E, por fim, temos os amilenistas, né? E nos amilenistas, esse período que é chamado de milênio, né? Seria, na realidade, o período da igreja, o período do Espírito Santo que eu falei anteriormente, lá que estava entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, que seria 1260 dias, que seria as jornadas entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, ok? Que é o que nós esperamos, tá bem? Então, o amilenista, né, ele vê os 1000 anos como um recurso imagético, né? A compreensão e transmissão de ideias, na Idade Média era chamado livro dos cultos, ou seja, vemos como uma imagem, uma figura, não é exatamente 1000 anos tal qual, né? Essa abordagem nossa ao longo de todo o estudo de Apocalipse, né? Nós vemos tudo como muitas coisas como uma figura e tentando entender o conceito que está por detrás, né? O significado que pode remeter àquela figura, tal. Também. As escrituras sugerem que há um momento único para a vinda de Cristo, quando colocará fim a todas as coisas. Então, nesse sentido também pensando, né, que quando Cristo vier, ele vai colocar um fim em toda a história. Ou seja, não é difícil então pensar que Cristo vem no pré-milenista, depois vamos ter ali 1000 anos, tal, e daí depois Satanás vai ser solto para a batalha final, enfim, né, e por fim é tudo, né? Também milênio, né, como eu estava falando, um recurso imagético e tal, né, não seria um marcador temporal, né? Vimos marcadores temporais que eram mais curtos, né, como falou, pouco de tempo, no 6:11, meia hora, 8:1, tem pouco tempo, no 12:2, tal, numa hora, tal. Teve outros mais longos, que era 1260 dias, né, que vimos lá em 42 meses, tal, um tempo e tempo, depois agora também vemos aqui o tempos e metade de tempo e tal, e o milênio seria um tempo mais comprido de todos os marcadores temporais, ou seja, não aparece nenhum marcador temporal que dá a ideia de tempo que seja maior do que o milênio, né? E se pensamos, né, para aquelas pessoas que estavam lá na época quando foi feita a revelação, né,
o livro de Apocalipse, se você pensar um milênio, é muito tempo à frente, né? É muito tempo à frente. Então, ou seja, daquele momento, basicamente, que começou com a vinda de Cristo, né? Ou seja, seria um momento longo da história que até a segunda vinda de Cristo, né? Segundo a perspectiva do amilenista. Entende? Então, né, isso nos ajuda a perceber também como também algumas perspectivas que Jesus voltaria em breve não era também a mais, digamos, mais certa, tanto que não acontece, né? Estamos aí há 2000 anos praticamente que Jesus veio. Então, ou seja, a segunda vinda dele demoraria muito mais tempo. E esse muito mais tempo, digamos assim, está expressado no milênio também. E encaixando os versículos 20 no resto das escrituras, sugere-se que o milênio seja o período da igreja, como nós estávamos vendo anteriormente, ou seja, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo também. Então, essa seria digamos assim, as 3 perspectivas básicas do milênio, ok? De tudo que eu pude estudar e ver, eu me inclino mais por essa, como vocês têm observado, né? Então, seja a primeira vinda de Cristo, é o início do período da igreja, e vamos até a segunda vinda de Cristo também. Então, seja o significado de milênio seria esse período do Espírito Santo, seria o período da igreja cristã, que seria um paralelo, né, com como eu tentei mostrar, os 1260 dias, eles são 42 meses, e as jornadas entre a saída do Egito, que é a libertação da escravidão, que é Cristo também, a primeira vinda dele, até a entrada na Terra Prometida são 42 jornadas, né? 42 meses, 1260 dias, que é o período que a mulher, nós vimos lá em Apocalipse 12, ela vai ser separada, vai ser levada para o deserto, e o dragão não vai ter acesso a ela tão forte como ele tinha. Também. E ele fala que ele lançou aquela água, um rio, e a terra se abriu para receber, ou seja, toda a estrutura que Deus criou também vai estar jogando a favor da igreja de Cristo, coisas do tipo também. Se ficou claro, depois podemos falar um pouco mais sobre isso também. Então, o próximo assunto que vem depois do 7 ao 10 é Satanás libertado e a última batalha, ok? Então, nesse caso, né, aqui os versículos 7 e 10 falam: quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra e secarão os acampamentos dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo do enxofre. Né? Então, ou seja, aqui nós estamos falando da última batalha, né? Quando Satanás vai ser libertado, ou seja, de uma certa forma, todo esse momento que nós estamos olhando desde a perspectiva do amilenistas, né? Que Satanás ele foi preso, ou seja, ele não está no melhor da sua potencialidade, digamos assim, para agir, porque ele foi derrotado por Cristo. Então, ou seja, ele no final, digamos assim, ele vai talvez retomar um pouco, não sei, o poder dele, mas isso também não vai ser suficiente para derrotar Cristo, porque Cristo vai vencê-lo, né, definitivamente, tal, e ele vai ser lançado no lago do enxofre. Então, ou seja, essa é a perspectiva do amilenista, também do pós-milenista, ok? Daí, já tínhamos visto um pouco, né, da última batalha, quando passamos ali pelos flagelos 6 e 7, né? No 6º fala que o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio se secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de reunidos para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Também. Então, aqui temos aí, já tínhamos visto um pouco digamos, desse preparo, né, para a batalha. Né? Não tínhamos visto ainda a batalha final. Tal. Agora, o 7º anjo, falando, né, o 7º flagelo número 7, fala que derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma última voz vinda do trono que dizia: está feito. Né? Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes apareceram, e do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam
quase um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois a sua praga era destruidora. Então, ou seja, a gente já tinha visto um pouco dessa configuração para a última batalha, né, que a gente está vendo agora. Hein? E é interessante, por quê? Porque quando olhamos aqui, quando fala que o diabo já enganado foi lançado no lago do chofre, lago de fogo, enxofre e tal, e depois também fala de eventos que, assim, quase que um cataclisma geral, né, de tudo, né, da criação, não só da terra, né, mas também fala das estrelas, fala que os céus vão se enrolar com um pergaminho, coisa do tipo também. E então, aqui, nesse momento, né, que tudo isso acontecer, vai haver uma extinção total, tá bem? Ou seja, remove-se inclusive o tempo Cronos. Por quê? Porque o tempo Cronos, ele é marcado, como nós já falamos lá atrás, que ele é marcado pelo quê? Pela revolução dos planetas, pelo Sol, né? O tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si própria, um dia, ou, né, o outro um ano, tal, né? Então, ou seja, como não vai haver mais os planetas, vamos ver mais o Sol, como a gente vai ver mais à frente, então, ou seja, até mesmo o conceito de tempo tal qual nós temos, esse tempo que é o cronometrado, que a gente olha no relógio, não? Ele vai desaparecer. E vamos entrar exclusivamente no tempo de Deus, que é o Kairos também. Então, é uma coisa muito grande. Então, fala aqui, né? Em Hebreus fala, a sua voz abalou então a terra, e ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Né? Então, ou seja, aqui em Hebreus está falando desse momento que nós estamos vendo agora aqui em Apocalipse. Tá bem? Também foi falado em 1 Coríntios 15:50, né? Fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Né? Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, né, como nós já vimos anteriormente, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista o que é mortal se revista do que é imortal. Quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal. Okay? Então, ou seja, vai haver um momento onde tudo que nós conhecemos tal qual, né, da matéria, as coisas criadas, como fala aqui, né, vão ser transformadas ou desaparecerão, né, de alguma forma. É difícil a gente imaginar, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, né, vai vir o trecho fala do juízo final, ok? Então, vem a segunda vinda de Cristo, o milênio, a ideia do tempo da igreja, o final, né, de tudo, quando também, quando Jesus voltar, Satanás será liberto da batalha, e nesse momento, o juízo final, ok? Então, em seguida, fala aqui, vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu, sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vejam lá, a terra e o céu fugiram de sua presença, não foi achado lugar para eles, ou seja, a remoção completa desses elementos da criação. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. Eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Depois fala, a morte e o inferno foram jogados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, né, o lago do fogo. Então, tudo aquele que não se achou escrito na Bíblia foi jogado no lago do fogo. Aqui fala a segunda morte, devia ter marcado aqui, mas não marquei. Então, ou seja, aqui está falando que, nesse momento, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles haviam, entendeu? E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, tá bem? Então, ou seja, nós tínhamos visto lá atrás da primeira ressurreição, que aqueles que, né, já reinavam com Cristo, né, ou seja, nós que cremos e que temos o Espírito Santo, tá bem? Mas vai chegar um momento, né, que quando Cristo voltar, então vai ser o momento da segunda ressurreição, tá bem? Então, vamos ver aqui. A segunda ressurreição. Em João 5, 28 e 29 fala, não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Ok? Então, ou seja, nós tínhamos visto lá atrás a primeira ressurreição daqueles que creram, né, nesse período da Igreja de Cristo, que somos nós e que não vamos ser julgados, né? Vamos passar direto para a vida. E depois aqui ele está dizendo sobre outros que não, que no caso, que, como se pode dizer, creram, né? Como o texto está bem colocado, talvez, acho eu imagino, naquele estudo, né, que, sobre os poemas de Deus e os confins da terra, onde tentei mostrar essa questão daqueles que creram antes de Cristo, ou mesmo depois que Cristo veio, mas não chegaram a conhecê-lo, ok? Então, seja, esses que não receberam o Espírito Santo. Então, esses um dia vão ressuscitar, né? Uns para a vida e outros para a condenação, também. Então, aqui em João 5, 24 e 25 também, que vem anterior a esse, né, falava assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida, que é isso que eu estava dizendo anteriormente. Em verdade vos digo, que virá a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, esses aqui são os da primeira ressurreição, ok? Esses são das primeiras ressurreição. E vai haver os da segunda ressurreição, que é o que nós estávamos vendo aqui, tá bem? Quando fala que o mar entregou os mortos, a morte, o além entregaram também os mortos que neles haviam, tá bem? Que vai ser o momento do quê? Do juízo final, tá bem? Então, o finalzinho, né, que eu não tinha colocado naquela hora, mas fala, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, tá bem? Nós vamos aumentar isso aqui agora. Tá bem? Então, aqui, eu coloquei esse trecho, aqui, o versículo 14 e 15, por quê? Porque aqui ele aparece as palavras que nós geralmente usamos para designar esse momento que nós dizemos inferno, tá bem? Então, quando fala ali, que nós acabamos de ver aqui, né, atrás, quando fala, né, aqui, ele fala a morte, então a morte é Thanatos, tá bem? Depois fala o inferno, Hades, foram jogados no lago do fogo, Gehenna. Eu pus Gehenna entre colchetes, por quê? Porque a palavra no grego aqui é lago de fogo mesmo, mas esse lago de fogo, em outras passagens, ele é relacionado a esse Gehenna, ok? Então, de novo, morte, Thanatos, o lago de fogo e o lago de fogo, tá bem? Então, ou seja, esse Gehenna é o equivalente ao lago de fogo, e Hades é equivalente do grego do Sheol, hebraico. Nós vamos falar mais sobre isso agora, tá bem? Então, aqui tem as palavras que nós vimos e um pouco e os significados que geralmente aparecem nas escrituras, né? Quando fala Sheol, né, fala no Velho Testamento principalmente, fala o reino da morte, túmulo também. Depois, essas três aqui, elas falam do inframundo, lugares baixos, infernos também. Então, tudo isso é o Hades, o Tártaros, o Infernos, né? O Inferno quer dizer esses lugares baixos, né? E inframundo, por isso que é essa ideia. E do Gehenna, também como inferno e lago do fogo, e o Thanatos de morte. Também. Então, todas essas palavras aqui, não, a gente vai encontrar, elas têm mais ou menos o mesmo significado, que é o lugar para onde vão aqueles que não creram, basicamente. Tá bem? E aqui tem as palavras que aparecem na escritura, seja em hebraico, grego ou latim. Tá bem? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O Sheol é uma palavra que aparece no Velho Testamento, né, o lugar para onde vão os mortos, também, o reino dos mortos. E ele inclui os que creram e os que não creram. Ou seja, no Velho Testamento, o Sheol, o reino dos mortos, ele está ali, inclui aqueles que creram e que não creram. Também eu coloquei aqui uma passagem de Gênesis 37, 35, e fala, e todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para consolar ele, porém recusou-se a ser consolado, e disse, na verdade, com lágrimas serei meu filho até o túmulo, e o pai chorou assim por ele. Estou falando de Jacó, ok? Então, ou seja, aqui é o lugar que aparece o túmulo, também, Sheol. E esse lugar é o lugar do reino dos mortos, e friso isso, né, que é o lugar no Velho Testamento para os que creram e os que não creram. Nós vamos ver que isso vai mudar mais à frente, também. Então, ok. A tradução de Sheol na Septuaginta, que é a Bíblia em grego do Velho Testamento, né? Então, quer dizer, inframundo, tal, como nós vimos aqui anteriormente. Tá bem? Aqui, tá bem? Ou seja, Sheol virou Hades e quer dizer inframundo, tal. Tá bem? Então, ou seja, aqui eu coloquei um trecho
que é aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento, tá bem? Então, ou seja, no Velho Testamento, o mesmo trecho, né, aparece a palavra Sheol. Depois, quando ele aparece no Novo Testamento, no grego, aparece Hades. Então, como eu falei, a tradução, o que é Hades? Hades é uma tradução de Sheol, do hebraico, ok? Bem, também outra questão, né, que Jesus tem autoridade sobre o Hades. Então, vemos isso quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela, tá bem? Depois fala, como o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, Hades, entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno, Hades, foram jogados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Também? Então, ou seja, Jesus tem autoridade sobre o Hades. Há muitos outros versículos que poderíamos ter colocado aqui, mas né, também não dava para colocar muitos mais. Terceira parte desse de 4, né? Então, eu estava dizendo que lá atrás, o Sheol, ele era o reino dos mortos, incluía tanto os que creram como os que não creram, ok? Aqui agora aparece uma distinção também. Então, a partir de Jesus, os que creem quando morrem já não vão mais para o Sheol, Hades, mas sim para os céus, que é a primeira ressurreição, entende? Os outros, né, antes de Jesus, vão esperar, né, até que o mar, né, e o além deem os seus mortos, entende? Mas, a partir de Jesus, aqueles que creem recebem o Espírito Santo, ou seja, esses já vão para o céu, entende? Vão para junto de Deus, né? Jesus falou, né, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Efésios 4:8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, Jesus, né, levou cativo o cativeiro, ou seja, aquele que nos aprisionava a morte e tal, foi vencida por Cristo, né? Ou seja, ficou sujeito a Cristo. O que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra, né? Foi do inframundo, né? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Também em Efésios 2:4 fala, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Tá bem? Então, ou seja, a partir de que tomar. A partir de Cristo, né, aqueles que creram já passam direto pela primeira ressurreição, tá bem? Não é como anteriormente. Hades 4:4. Então, a partir de Jesus Cristo, né, no Novo Testamento, Sheol e Hades transformam exclusivamente o Sheol e o Hades transformam exclusivamente na designação de lugar para onde vão os mortos que não creram, tá bem? Nós tínhamos falado, né, aqui anteriormente que os que creram, primeira ressurreição, os que não creram vão para o Hades. Então, ou seja, o Sheol, a partir de Cristo, é um lugar para os que não creram, né? E vemos isso também nas Escrituras, né? Fala, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, Hades, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Ou seja, a sugestão que as Escrituras nos dão, também, que nós passamos pela primeira ressurreição e vamos estar junto de Deus, na casa de Deus, onde Jesus foi preparar lugar. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Tá bem? Então, ou seja, para onde vão os que não creram. Tá bem? Então, essa é a ideia do Hades. Okay? Do Guiena. O Guiena era um lugar que Jesus usou, né? Nós vamos ver aqui mais à frente, mas ele também já vem do Velho Testamento. E no caso do Velho Testamento era chamado, era um vale, né? E vale chamado Inom, e daí ele foi esse nome também passou para o Novo Testamento como Guiena, ok? Então, vamos lá. Relacionado ao lugar onde se passará a morte eterna, a segunda morte, ok? Isso vemos aqui, acabamos de ver no capítulo 26 e 4. Nos escritos judaicos posteriores já começa a aparecer a assunção de Moisés, segunda Esdras, tal. Também isso vem mais para frente, depois
fechado, né, o Velho Testamento. A literatura rabínica sugere que o fogo de Guiena como purgatório, aniquilanismo, castigo eterno. Tal. Então veja-se, a gente às vezes pensa que o purgatório foi Dante Alighieri quem né, cunhou, digamos assim, essa expressão. Não, mas ela já vem lá de trás, ok? E o que é o aniquilanismo? Aniquilanismo é aqueles que creem, basicamente, há pessoas que creem que não vai haver um inferno como tal, Deus vai destruir todo mundo porque Deus é um Deus de amor, então não pode existir um lugar como esse. Né? E aos outros, o inverso desse, que é o universalismo, né? Pessoas que creem que Deus vai salvar todo mundo no final das contas. Bom, são duas linhas que carecem de sustentação bíblica, ao contrário, elas contradizem o que as escrituras falam, mas isso eu diria que são mais os progressistas, né, que vão por essas duas linhas, ok? Atualmente. Então, digo atualmente porque isso que já existia desde sempre, não é uma exclusividade, digamos assim, moderna também. Nem o aniquilanismo, nem o universalismo. E, então, ou seja, voltando aqui, o nome de um vale fora de Jerusalém, onde os adoradores de Moloque sacrificavam crianças. Isso aparece lá em 2 Crônicas de Jeremias. Como eu falei, o vale de Inom, ok? Na época de Jesus chamava-se Guiena, também. Era um lugar onde eram queimados o lixo, animais mortos, etc. E era constantemente aceso e ficava queimando. Então, ou seja, era uma imagem que foi apropriada por Jesus para designar o inferno, entende? Ou seja, para aquelas pessoas, para os judeus que conheciam Jerusalém, conheciam esse vale do Inom, onde havia esse lugar onde ficava constantemente aceso, incinerando o lixo e outras coisas mais, foi descrito como sendo o inferno, entende? Então, veja aqui em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Mas eu falo, aí é o Guiena, tá bem? E depois também, e se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos e ir para o inferno, Guiena, para o fogo que nunca se apaga. Tá? E eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, Guiena. Sim, digo que a esse deveis temer. Tá? Então, assim, ou seja, tanto a ideia do aniquilanismo como do universalismo poderia pensar em Paulo, Pedro e tal, mas não, mas Jesus, né, expressa essa ideia. Então é difícil sustentar essas ideias, mas é isso aí. Tártaros é o termo clássico para designar o lugar da punição eterna. Também. Na realidade, ele aparece uma vez aqui, né, dessa forma, do Tártaros, que é 2 Pedro 2,4. Está aqui. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, a palavra Tarto, e os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. Não, embora não apareça com essa, digamos assim, com essa referente aqui, o Tártaro, mas aparece a ideia, né, que viu descer do céu o anjo com a chave do abismo e a grande corrente na mão, ou seja, esse abismo, né, também é o lugar clássico para designar a punição eterna, também. Empreendeu Satanás, diga a serpente que é o diabo e amarrou por 1000 anos, como nós vimos hoje. Em Judas 6 também fala, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo da grande dia. Ou seja, esse não é a palavra tártaros aqui, mas o sentido, o significado é o mesmo, ok? Que é o lugar, o termo clássico para designar o lugar da punição eterna. Também. E aparece o último agora, é o Thanatos. O Thanatos aparece única aqui nesse versículo, né? O mar entregou os mortos. Veja, há duas palavras aqui nesses versículos, né? Mortos e morte, mas um é necros, né? Que deu, né? A palavra que a gente conhece hoje, necrófago, por exemplo, e o que havia, e morte, Thanatos, né? Então, ou seja, o mar entregou os mortos, os necros que estavam mortos. E o inferno há de entregar também os mortos, né, que neles havia. Amém? Ou seja, aqui vemos as pessoas mortas e aqui vemos o lugar onde estão os mortos, ok? Então, os mortos, né, que nele havia, ou seja, pessoas também. O mar entregou as pessoas, né, as almas das pessoas. Tal. Eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte, Thanatos e o inferno, Hades, foram jogados no lago de fogo. Aqui, nesse caso, já é o quê? Digamos assim, a instituição inferno e morte, como, né, são jogadas no lago do fogo, né, a morte que Jesus venceu.
essa segunda morte, Thanatos, o lago do fogo, tá bom? Então é isso. Então voltando, aqui temos as palavras que, como eu falei, designam toda essa, digamos assim, para onde vão os mortos, né? No caso, salvos, depois dos salvos e não salvos, mas depois mais exclusivamente os não salvos, tá bem? Okay. Então agora vamos entrar na parte final, como eu tinha explicado lá atrás, que seria o trecho que nós falamos do milênio, ou seja, ainda estamos vamos entrar num momento, né, que vem desde a segunda vinda de Cristo, a descrição desse milênio entre a primeira e a segunda, Satanás, final, última batalha, onde ele vai ser libertado depois de uma batalha, depois ele vai ser aprisionado eternamente e tal, e agora vai começar a falar o quê? Da Nova Jerusalém, da nova cidade, da nova realidade. Aqui nós acabamos de ver o quê? A realidade daquele que não creu, tá bem? Aqui é daqueles que não creram, tá bem? E no caso agora nós vamos passar para a realidade daqueles que creram. Então esses 8 versículos que nós vamos ver aqui, que vai do 21:1 até o 21:8, eles têm um paralelo com toda a outra parte que fala sobre a Nova Jerusalém, que é o estudo número 2, ok? Por isso que deu para unir as duas partes. Então vamos aqui ver agora, não individualmente cada um desses versículos separados, mas vamos ver esse versículo e esses trechos também, tá bem? Então nós vamos entrar aqui na parte do milênio, que fala sobre a Nova Jerusalém, tá bem? Que fala sobre após a vinda de Cristo, tá? Ok? Ou seja, tudo que vai ser a nova história, a eterna história que nós vamos viver, passar diante de Deus eternamente, tá bom? Então vamos a isso. Então, ele fala, né, que ele viu a cidade santa. O certo seria, porque veja aqui, nós estamos começando no versículo 2, tá bem? Mas a ideia começa no 1, então 1 está mais abaixo. É que no trecho que nós temos nas escrituras tem o 1, depois ele vai falar do 4 até o 5a, sobre a nova ordem também. Então ele começa mesmo, o capítulo 21 começa, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra já se foram e o mar já não existe, ok? Então, ou seja, esse é o primeiro versículo do capítulo 21. Aí vem o versículo 2. Tá bem? Então aí vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. Então, ou seja, ele fala da Nova Jerusalém, né? Que descia do céu e tal, enfeitada como uma noiva preparada para o noivo. Nós sabemos que é a igreja de Cristo, né? Então fala, ele me levou o Espírito ao monte. Agora já é a parte que nós da Nova Jerusalém, tá bom? Que é os trechos que nós colocamos da Nova Jerusalém. Então, ele me levou em espírito a um monte grande e alto, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Havia um muro grande e alto com 12 portas, em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia também portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro com medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular. Seu comprimento era igual à largura. Ele mediu a cidade com haste, ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro. Tá bem? Então, ou seja, o que vai acontecer depois que Jesus volta, vence Satanás e já separa tal, digamos assim, os que não creram, Satanás e todos, e nós, os que creram, vamos estar diante de Deus, já não vai haver céu nem terra tal, e vamos ver a Nova Jerusalém, que seria a morada onde passaríamos. Aqui é uma descrição dela, e seria mais ou menos equivalente quando nós vimos lá no filme de Esther, depois quando eles saem, estão saindo lá da Susa, e estão indo para Jerusalém, então, ou seja, essa é a ideia, do filme e tal, eles vão para reconstruir os muros, o templo e tal, e tudo isso, para poder voltar a habitar em Jerusalém, ok? Então, a descrição é interessante, ele fala aqui, a importância, que tem os 12
as 12 tribos de Israel, que são as 12 portas, e depois também os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, tal, fala que era quadrangular. Nós já tínhamos visto tudo isso quando nós falamos lá atrás dos selos também. Ali no selo a gente falou bastante sobre isso também, 144 e tal, né, 144 mil, tentando mostrar que os 144 mil era toda a igreja de Cristo, né, também. Então, lá vemos isso, ok? Depois, em seguida, fala da habitação de Deus, no versículo 21, 13. Eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Depois, aí é o paralelo, né, que na parte no 21, 22, fala: nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Tá bem? Então fala, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra trarão sua glória, tal. Enfim, vemos aqui, ou seja, que não há um tabernáculo, ou seja, a ideia de tabernáculo, né, já não vai ser necessária, né? A gente vê isso, de certa forma, porque nós temos o Velho Testamento, onde depois de sairmos do Jardim do Éden, a humanidade, Deus vem com ela, né? E Deus, figuradamente, como fala lá em Hebreus também, né? Que aquele não é o verdadeiro tabernáculo, né? Porque o verdadeiro tabernáculo está no céu, mas aquilo era uma expressão, né? Dos bens vindouros, uma sombra. Então, ou seja, tínhamos ali Deus representando que ele estava no tabernáculo, né? No Santo dos Santos, onde uma vez por ano só o sumo sacerdote entrava. Quando vemos Jesus, já tem aquela história de destruir do templo, em 3 dias reconstruirei. Então, ou seja, Deus já não estava lá, estava onde? Estava em Jesus. Tanto que ali, quando a gente vê em João 1, quando fala que ele fez carne e tal, habitou entre nós, a ideia é que ele tabernaculizou. É interessante, a palavra ali é tabernaculizar. Falar que ele se fez carne, ele habitou entre nós, ou seja, Deus se fez um tabernáculo em Jesus, entende? Então, o tabernáculo era móvel no sentido de que estava entre nós, tal. E depois, quando Jesus sobe aos céus, né, vem o Espírito Santo, fala que nós nos tornamos santuário de Deus, ok? Nesse momento, já o quê? Já não há mais nada nisso. Basicamente, voltamos à situação que existia no Éden, onde Adão e Eva estavam juntos de Deus e conviviam com eles. Então, ou seja, nesse momento, a habitação de Deus vai ser, né, junto com todos nós estamos juntos dele, né? Também, por isso não há necessidade de um santuário, um tabernáculo, por isso que é enfatizado aqui, também, que não existe. E sobre a nova ordem que nós tínhamos visto lá, né, que era o 25.1, o 21.1, e depois vem essas outras 2 partes que nós vimos anteriormente, da cidade e da morada de Deus, e daí fala sobre a nova ordem, e fala, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, o mar já não existe. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas, tá bem? E depois ele comenta, né, mais abaixo, no texto paralelo, um anjo mostrou-me o rio de água viva, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês a mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face. Não haverá mais noite, nem precisarão de luz, lâmpada, nem da luz do sol, porque Deus os iluminará. Tá bem? Ou seja, vai haver uma nova ordem de tal forma que, se pararmos para pensar mesmo, vamos ver aqui, né? Há coisas que aqui fala, não vai haver nem sol, na lua, né? Não vai haver o mar. Aqui fala também, né, que a árvore da vida é para a saúde das nações, tal. Então, toda a criação que nós temos, ela tem uma lógica que está por detrás dela, certo? Toda uma estrutura muito bem orquestrada, perfeitamente orquestrada por Deus. A gente vê a importância do sol. Quantas coisas dependem do sol? A gente estava falando anteriormente, antes de todos entrarem, questão de energia, questão de aquecimento e tal, né? Essa é uma função, né, do sol, que o sol vai esquentar, vai aquecer e tal. Entre outras 1000 coisas, né? Se a gente pensa nas plantas, fotossíntese, luz e tudo mais. Então, ou seja, deve haver uma mudança
de tal magnitude que não sabemos se realmente vai ser, a matéria vai ser tal qual nós conhecemos, porque a matéria tal qual conhecemos, ela é dependente de muitas outras, ela está interligada com outras coisas, tá bem? Então, se outras coisas tão importantes como Sol, Lua, né, já não vão existir, então, seja, e a matéria que nós conhecemos está interligada a isso, né, pode ser que não seja a matéria tal qual conhecemos, entende? Eu faço nova todas as coisas. Então, seja, Deus é Deus, né? Tudo isso que nós conhecemos, pode ser que mude completamente, ok? Então, é uma possibilidade, né? Não sabemos bem. Só sabemos que tudo vai ser renovado e que, né, não vai haver mais choro, nem dor, nem, né, esse tipo de coisas. Essas coisas tudo já passaram, tá bem? Então, seja, uma nova ordem pode significar algo totalmente diferente. Pode significar, claro, que Deus reconstrua tudo isso, mas nesse caso, essa reconstrução, como eu estava explicando, ela depende de elementos que estão dessa criação, desse momento, que são importantes, né? Então, se esses elementos não vão existir, pode ser que seja uma coisa totalmente diferente daquela que conhecemos, ou não, né? Não sabemos. Okay. Depois, mais à frente, fala sobre a confiabilidade do plano de Deus, né? Então, no 21:5b fala, essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Depois, no 22:6 em diante, fala, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, ele repete, o Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vem em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, né? Depois o João se reverencia ao anjo. Não, porque daí o anjo fala, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Não guarde as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, né? Ou seja, é aquilo que o Valdinho orou, né? Quando ele fala do plano de Deus, né? O plano de Deus vai ser colocado, em um momento, né? Ele vai ser finalizado, né? Então, ou seja, não é uma coisa que nós devemos ter dúvida disso, né? A gente pode não entender algumas coisas que acontecem, como a gente já falou várias vezes, né? Mas isso não significa que Deus não esteja levando a cabo o seu propósito, a sua forma, né? Como hoje, talvez, se a gente vê toda essa coisa que Deus permitiu da pandemia, né? Deus tem um propósito por detrás de tudo isso, né? Tá bem? Então, temos que ter confiança que Deus vai terminar com tudo que Ele realmente disse que faria. Por isso também aquela ideia que eu falei da realidade. Vai chegar um momento, né, que as pessoas vão se ver que realmente os que não creram que aquilo era para se crer. E o plano de Deus executado, que a gente estava falando anteriormente, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, em um momento, né, tudo isso vai ser completado. Quem é justo, continue na justiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, que são os patriarcas. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, adultos, homicídios, idólatras e todo o que ama pratica mentira. Também. Então, ou seja, em um momento, né, tudo isso vai ser completado mesmo, né? Ok? E, né, o grande objetivo é a restauração da vida, né? A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Depois, né, no paralelo, fala, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, ou seja, essa é a restauração da vida que Deus, que é a grande promessa dele, né, de estarmos diante de Deus novamente. Porque se Deus é vida, a restauração da vida significa voltar a estar com Deus. Né? Bem? E, antes de terminar, os ausentes dessa história toda, né, que nós vimos no finalzinho lá, quando falamos de Satanás ser jogado no lago do fogo e enxofre, né? Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicídios, adultos, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro.
E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. Amém? Vamos ler. E para concluir o fechamento, as últimas palavras do livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, então aqui terminamos tudo. Então, só para rematar tudo isso, não? Então, aqui temos as palavras, né? Desde o comecinho, né? A introdução à esperança, a vigilância, quando falamos das 7 igrejas, os 7 selos, a segurança, as 7 trombetas, né? A advertência, conflito cósmico, a luta, os 7 flagelos, a queda da Babilônia, a realidade, e agora o coroamento, né? E todas elas, né? Digamos que todo o livro, né, de Apocalipse, que é a revelação, é para que tenhamos o quê? Esperança, também. Essa é a grande palavra, talvez, para o nosso estudo, todo esse tempo que nós passamos juntos. E aqui, né, aquela figura do paralelo, quando chegamos ao fim, tá bem? Entre Gênesis e Apocalipse também. Tá bom? Então, tá bem. Para concluir, só queria compartilhar algumas palavras, algumas ideias, e para deixar, tá bem? Então, ou seja, como eu acabei de falar, a esperança, né? O último eterno capítulo da humanidade ainda não começou, ou seja, né, quando Jesus voltar, é que de fato começa esse último e eterno capítulo da humanidade. Esperança, né, quando foi dada aquelas pessoas lá no final do século I ainda, né, embaixo daquela grande perseguição impressa por Domiciano. Lembra-se que era a segunda, a primeira foi por Nero, mas ficou mais restrita a Roma, e essa segunda de Domiciano foi mais alargada, né, por todo o império. Né? Então, ou seja, o último capítulo ainda não está escrito, não começou. Né? Vemos no livro todo, né, essa ideia da soberania de Deus, a confiança que podemos ter e a necessidade também de vigiarmos. Né? Também vimos uma coisa importante, né, o lugar do sofrimento, o sentido do sofrimento, né? Sobretudo quando falamos nos selos, né? Nosso e de toda a criação, né? Que ele é considerado, né? Ou seja, Deus, as orações de todos os santos estão diante do altar de Deus, né? Ou seja, é considerado e é finito, ou seja, como nós acabamos de ver, esse sofrimento não vai ser eterno, né? Ele vai ter um fim, né? Como nós vimos também no filme de Esther, vai chegar um momento onde vai haver uma grande festa. A exclusão do Jardim do Éden, né? Põe exclusão porque às vezes essa palavra expulsão eu acho que não é uma boa tradução, porque eu acho que Deus nos tira do jardim para nos proteger, por essa ideia de proteção, para que nós cessemos a árvore da vida e eternizássemos a morte, né? E aqui nós vemos a árvore da vida, tal, né? Tanto que ali, quando fala que Deus fez vestes para Adão e Eva, essas vestes, acho que nós já falamos sobre isso, elas estão ligadas às vestes que, quando Moisés, dos sacerdotes, né? Então, ou seja, o homem, a humanidade, em um certo sentido, teria que fazer os sacerdotes apresentar os sacrifícios, essas ideias todas que nós vemos depois em Cristo, né? Prefigurando Cristo, que morre por todos nós, né? Então, e daí nisso a gente vê esse interesse, a misericórdia de Deus, que nos excluiu do Éden para que não eternizássemos a morte, e veio conosco, como a gente viu a ideia dos santuários, né? Primeiro o santuário ali de Israel, depois Jesus entre nós, e depois Deus em nós, né? Então, ou seja, o interesse e a misericórdia dele também. O que vemos também é que há um desperdício da oportunidade de salvação. Né? Pessoas que seguem no mundo, a gente viu a expressão que é usada, né? Os que habitam sobre a terra, né? Ou seja, que não aproveitam essa oportunidade de salvação. E depois também o inimaginável sabor do que Deus reserva aos salvos, né? Aos santos, separados do mundo, né? Então, como a gente está falando no comecinho da Esther também, né? Como a gente pode cantar uma canção na terra estrangeira, né? Então, ou seja, nós estamos separados do mundo, mas estamos no mundo, né? Entende? Mas Deus tem grandes coisas para nós, né? E o inimaginável sabor do que Ele reserva para todos, né? Como a gente já viu lá de Coríntios, que é inimaginável, né? E uma última coisa, né, sobre as imagens, sobre essa questão, né, de Apocalipse, de uma forma a ser mais figurado, né, é que essa questão das imagens, quando temos que pensar que para aquelas pessoas, para quem foi direcionado, né, o livro, né, grande parte delas eram analfabetos, e também um livro era uma coisa praticamente inacessível às pessoas, né. Então as imagens, elas ajudam muito
na compreensão, na memorização, faltou aqui, memorização e na transmissão das ideias, entende? Então, as imagens são uma coisa muito importante, é um recurso muito forte, né? Hoje a gente está vendo hoje a sociedade entrando nesse modo imagens, né? As pessoas preferem muitas vezes ver um filme do que ler, né? Às vezes no WhatsApp parece aquela coisa, quando alguém manda um texto muito grande, a pessoa responde, vou esperar virar filme para ver, né? Então, ou seja, a imagem é uma coisa que está voltando, mas ela foi muito forte, né? Somente nos primeiros, sei lá, talvez 18 séculos anteriores, né? E que o índice de alfabetismo era muito alto, então era uma coisa muito importante as imagens, né? Então, inclusive até a própria igreja primitiva, ela discutiu muito sobre a igreja, sobre essa questão, né, da imagem, de usar a imagem, porque ela era um recurso importante que ajudaria, né, a transmissão das ideias, mas por outro lado também ela teria o perigo da adoração, né? E então, ou seja, sempre tinha aqueles que estavam mais inclinados a usar a imagem para poder transmitir melhor as ideias, mas tem aqueles que tinham medo de que se usasse a imagem poderia virar adoração, que de fato aconteceu, né? Inclusive a Idade Média era chamado o livro dos incultos, ou seja, o recurso da imagem era muito importante, porque era a forma de você transmitir uma informação, tá bem? Então, todo o livro de Apocalipse está muito dependente, né, das imagens. Então, a imagem tem uma função fundamental nesse período da história, ok? Então, é isso, amigos. Aqui ficamos, tá bom? Já estamos. Beleza, Márcio. Obrigado. Eu vou abrir para perguntas agora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só tira do mudo, faz a pergunta e depois coloca no mudo de novo. Mas obrigado, Márcio. Estava muito bom, como sempre. Bastante coisa aí, ainda bem que vai ficar gravado para a gente poder revisar aí, que é bastante conteúdo mesmo. Mas obrigado mesmo. Desculpa o tarde da aula também. Essa questão de falar do milênio com relação a 1000 anos e que Cristo deixa de reinar no céu e vem reinar na terra. Como que você viu isso aí? Então, no caso, seria um pré-milenista. Cristo vem, estabelece o milênio e daí ele reina. Seria isso a ideia, né? Seria a ideia essa ideia que você está dizendo seria a ideia do pré-milenista que eu tentei explicar no estudo. Entende? Corresponde a 1000 anos. Sim, eles, claro, as pessoas também não, é que esse período grande, né, que pode ser grande, não sabemos exatamente sobre 1000 anos, mas seria um período que seria depois da vinda de Cristo para frente, né, que ele estabeleceria um reino e seria um período muito largo da história, né. E como eu tentei explicar, a dificuldade ali seria encaixar todas as predições que Jesus fez, pelo menos em Mateus 24, né, com relação à segunda vinda dele, entende? Então, aí seria o fato dele ter isso tudo acontecer antes, né? E depois vem o milênio, aí Satanás seria solto, a última batalha, e seria de fato separado, né, por completo. Essa ideia do pré-milenista, como eu tentei explicar, foi a ideia que prevaleceu durante a Idade Média, baixa, né, principalmente. Era a ideia que as pessoas, porque depois de Constantino, as pessoas tinham a ideia de que realmente se estabeleceu esse poder da igreja, porque Constantino, que era o imperador romano, se tornou cristão. Então era digamos assim, uma expressão, né, de que é estabelecido, digamos assim, o reino de Deus na Terra. Ele estaria 1000 anos reinando aqui na Terra. Isso. Uhum. Exato. Depois, terminados os 1000 anos, então viria a soltura de Satanás. Vendo essa cronologia, sim. Oi? Mas só é um pouco difícil entender que Cristo vem estabelecer um reino aqui na Terra. Exato. Como eu tentei explicar. Hoje em dia, grande parte das pessoas pensam da forma do amilenista. Uhum.
O amilenista é, digamos assim, ou seja, nós estamos em um período da igreja entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Né? E como a gente viu também em Apocalipse 12, Satanás foi reduzido, né, de alguma forma. Ele está agindo, a gente sabe, a gente vê, né, claramente, mas ele não está na sua potencialidade, digamos assim. E alguém que é do reino de Deus que é superior a ele, né, que é Cristo. Tá bom. Não sei se... Mas não quer dizer que são 1000 anos, quer dizer que é um longo período de tempo, né? É isso. Não sei se eu entendi errado, porque você citou os versículos que usam nomenclaturas, assim, números para mostrar um período mais curto, depois uns períodos mais longos, e o período maior de todos, que é o milênio. Mas quer dizer exatamente 1000 anos mesmo, ou quer dizer o período maior de todos os outros? Então, o amilenista, do qual eu sim, me aproximo mais, né, que eu acho que a ideia é dessa, de que é uma figura, entende? Uma figura, é um marcador temporal, né? Ou seja, um longo período, não necessariamente 1000 anos a ser contados, assim, né? Mas como os outros, né? Que são marcadores temporais, como eu tentei dizer, por meia hora e tal. Então, esse basicamente porque o amilenista ele tem essa abordagem de ver como está tentando ver figuras, né, imagens tal, do que ela representa, não necessariamente, né, o dragão ou ser amarrado com uma corrente, esse tipo de coisa, né? Essas coisas são coisas figuradas, talvez, que ajudam as pessoas, como eu tentei explicar no finalzinho, as pessoas que recebem essas cartas, e para quem eram lidas, isso ajudava muito a pessoa a criar uma imagem para poder lembrar daquilo e depois transmitir também para outras pessoas. Nós temos que pensar que aquelas... Só uma pergunta que eu não sei se tem a ver, mas é porque eu tenho curiosidade. Essa coisa de Gog e Magog, existe alguma explicação? Eu sei que é simbolizando as nações, né, as nações do mundo que vão se unir juntas, né, together, né, na última batalha de Deus. Mas de onde vem esse nome Gog e Magog? Ele aparece no Velho Testamento, Gog, Magog. Pois é, mas eu não... Então, a ideia é essa que nós estamos falando, da própria Esther, né? Que são repetição de modelos, ou seja, são situações... Não, mas o Gog e situações... Magog são duas cidades, essa é a minha pergunta. O que é o Gog e Magog? Sim, exato. São duas cidades. Lugares, exato, são lugares. Mas a ideia que está por detrás é que ela sempre vai ser, como eu estava falando do livro de Esther, vai ser uma repetição de modelo, ou seja, uma estrutura que representa algo, né? E, então, seja o Armagedon, tudo isso são, no fundo, todas está falando do quê? Da batalha final. Né? Não é que são batalhas diferentes, entende? Como nós fomos vendo ao longo de todo o livro de Apocalipse, nós vemos a mesma coisa vista em momentos diferentes, né? Em função da situação que estava sendo enfocada, né? Como eu falei, dos selos, ou das trombetas, ou da queda da Babilônia, da batalha final. Então, nós passamos várias vezes por situações iguais, só que ela é enfocada desde um ponto de vista e às vezes até nomeada de forma diferente, né? Márcio, com relação aos 1000 anos, eu acho que é alguma coisa temporal mesmo, porque Pedro, segundo Pedro 3:8, né, ele faz uma referência a isso, né, dizendo: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, essa referência de 1000 anos ser realmente 1000 anos de 365 dias, eu acho que é muito mais alguma no sentido figurado, né? Sim, exato. Essa é o que eu estava tentando dizer. De onde eu me encaixo melhor seria os amilenistas. Então, essas figuras têm um objetivo, né? Porque, como eu tentei explicar, se nós pensamos lá, ela foi dada, né, na época dos final dos anos 80 para 90. Quando se dizer 1000 anos, é muito tempo. É a mesma coisa para nós hoje. Se alguma coisa disse para a gente 1000 anos, pô, esquece, né? É tempo que não acaba mais, pô. Entende? Então, assim, ou seja, até no sentido de, nessa revelação, talvez até corrigir uma interpretação, né, Jesus, quando fala, né, que essa geração não vai passar até que eu volte, né? Então, ou seja, as pessoas estão pensando, Jesus vai voltar antes que essa geração passe, entendeu? Mas não é... Claro, hoje, depois de passado tantas gerações, a gente sabe que o conceito, o significado da geração não é exatamente o que nós pensamos, assim, linearmente e tal. Mas, então, seja 1000 anos, ou seja, que eu vou voltar daqui a muito tempo. Né?
Então, ajudam muito a ter essa compreensão. Márcio, Miguel falando. Se o período é de 1000 anos, eu acho que está dizendo na Bíblia que é 1000 anos, então eu acho que nós não devemos mudar nada. Eu acho que nós não devemos achar que 1000 anos é um período prolongado. Mas 1000 anos, minha opinião, 1000 anos é 1000 anos, tá? Só uma opinião diferente do que vocês estão apregoando aí. Não, claro, Miguel, isso tem cabida isso, com certeza. Né? Cada um tem a sua forma de ver, né? E, claro, totalmente de acordo contigo. Né? Pode ser. Né? Por mais que a gente, às vezes, tente entender, né? Como eu estava dizendo, né? É difícil pensar Satanás preso por uma corrente, entende? Então, assim, o fato de estar escrito que Satanás foi acorrentado, né? Não necessariamente ele está dizendo porque as pessoas eram acorrentadas, eram presas por correntes, seja uma coisa que sujeitava a pessoa. Então, é um pouco isso, né? Tentando ser um pouco coerente com toda a linha que nós adotamos ao longo do estudo, né? Também. Mas eu tentei mostrar que há pessoas que pensam exatamente como você está falando hoje e normalmente. Isso não é nenhum problema, não. Tá? Cabe perfeitamente. Cada um tem que sentir paz naquilo que, como vê, como interpreta, né? Isso é importante. Márcio, Tem que ligar o microfone. está ligado. Quer falar, Roberto? Não, Márcio, aqui esse pré-milenista que fala é o capítulo 19, parte do 11 em diante, vem antes do 20. Porque também aqui diz que aqueles que estavam com Cristo viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí tem aquela parte que Satanás ele é preso por um anjo. Então, ele não como é que eu dizer, não é impossível isso, ele ficar preso durante esse tempo, depois ser solto, e depois ainda as pessoas estarem no mundo perfeito, né? Porque Jesus, ele julga e peleja com justiça. E aqui fala que ele, no 20, né? Ele foi aprisionar a besta, o falso profeta, eles foram lançados no Lago do Fogo já, e os seus adoradores. E aí depois, nesse milênio, o que dá para entender é que houve um reinado de Cristo com aquelas pessoas que vão estar, né, ainda vivendo, e elas depois vão ser seduzidas por Satanás. Então, dá a impressão que o milênio é o tempo que Jesus vai estar aqui reinando. Pois é. Sim, mas veja, isso não, a pessoa que pensa no amilenista pensa que Jesus está reinando. Jesus está reinando, né? Entende? Pode ser, né? Não exclui isso, entende? Como eu tentei mostrar ali de Apocalipse 12, quando fala da mulher, né? Que ela foi separada de Satanás, né? E para ser protegida, Deus duas asas, tal, que é a igreja de Cristo, né? Ou seja, Jesus está reinando, né? É claro que nós ainda não estamos no que nós vimos em seguida, que é a Nova Jerusalém, né? Nós estamos num período onde há essa luta, né? Então, digamos que seria, se nós pensamos, né, também quando o povo de Israel, eles entram na Terra Prometida, eles vão expandindo e conquistando, digamos, a Terra, né? Então, nós também estamos nesse processo de expansão, de conquista das almas e pessoas, tal. Então, é uma coisa que ele está reinando, não deixa de estar, entende? Mas eu entendo como o Miguel, realmente, todas essas perspectivas, elas têm sua coerência, né, com o texto, entende? E muitas delas coerência com outras partes das Escrituras também. Entende? Não é uma coisa que, sabe, não tem sentido. Elas têm sentido, e muito sentido. Tanto que elas são, né, perspectivas vigentes e pessoas que realmente veem dessa forma mesmo, entende? Márcio, eu acho
Apocalipse é um livro difícil. Quando a gente vê essas figuras, essas coisas, como nós estamos falando, milênio, essas coisas assim, sabe? É um livro difícil. No entanto, é um livro fantástico. Quando a gente olha a figura de Jesus, rapaz, eu acho que é isso que me anima nesse livro, porque Cristo brilha de uma forma tão vitoriosa, né? E como você colocou hoje, rapaz, a parte final, né, é emocionante, rapaz. É tanta esperança que tem nesse livro, né? Que eu não quero ser simplista, tá? Mas às vezes eu não gosto de pegar esses detalhes, ficar discutindo esses negócios, aqui é lá, milênio é assim, o assado, porque eu acho que a gente perde o essencial. O essencial é a grandeza de Cristo reinando sobre isso tudo. E as figuras, como você colocou, é bacana isso, porque as figuras são mostrar a grandiosidade, sabe, de Cristo, de poder ir lá, abrir o livro. E no livro tem história, e tem trombetas, e tem tempos, e tem coisa, e ele vitoriando, tendo vitória sobre tudo. Então, é lindo esse livro, para a gente conhecer Jesus, né? Exato. Não, com certeza, que seria, assim, eu também sigo tua linha, eu sou bastante minimalista, né? Eu não sou maximalista, eu não sou daqueles que tenta pegar as coisas e, né? Como vocês viram ao longo de todo o estudo, eu sou bastante minimalista mesmo, né? Só que nessa questão do milênio, seria difícil passar por ele sem dar as três perspectivas, né? Mas é isso, né? Por isso que eu estou dizendo também que cabe todas e, né? Independente de como cada um vê, né? Mas a essência grande, né? Que eu acho que você está falando da vitória de Cristo, né? Isso, da esperança que aquelas pessoas deveriam ter. Né? Isso é muito importante, né? Naquele momento de muita confusão, né? Muito sofrimento, muita dor, que foi também a origem do nosso estudo de Apocalipse, né? Por causa da pandemia. É isso, né? Esperança, né? Esperança que Deus vai fazer com que o plano dele triunfe. Né? Isso não tenhamos dúvida, né? Por mais que às vezes pareça que não, é que não compreendemos mesmo, né? Mas Deus é soberano, Deus está a toque de caixa, as coisas vão acontecendo. Né? E nós não temos noção de tempo, porque como o Djalma falou, aquela passagem de Pedro, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está falando de um período desse, mas nós não temos noção. Nós entendemos que 1000 anos, contando que nós estamos vivendo, porque nós vivemos uma vida aqui. Será que vai ser a mesma maneira? Nós não temos noção. Ele só está dizendo que vai ter um período assim. Por isso eu entendo aqui. Temos que entender acreditando nisso. Não até como também comentei aqui no finalzinho, né? Essa questão quando todas as coisas foram recriadas, né? É interessante pensar nisso. Né? A gente não para pensar nisso. Quando Deus removeu o sol, né? E o sol, esse tempo nosso que nós pensamos, né? É o tempo do cronômetro, do Cronos, né? Que é dependente da revolução dos planetas. Isso tudo vai ser destruído. Então, nós vamos entrar no tempo de Deus, que é esse tempo que de Deus, você está falando, que é o tempo, né, de um dia ser 1000 anos. Né? É igual para Deus, não tem... É verdade. É verdade. É incrível isso, é incrível. Ô, Márcio, ali, então, por essa perspectiva milenista, o capítulo 19, ele está fora de ordem, então, porque o 19 ele está falando já quando Cristo vem né, no cavalo, né, que os olhos são como chamas de fogo, então seria uma coisa que vai acontecer depois, né? Seria a segunda vinda já dele. Exato, porque também essa é uma coisa interessante. Os trechos, eles, como eu falei, como eles são visões, que nós não podemos perder de vista a estrutura do livro. São visões. Então, ou seja, tem uma hora que está se enfocando uma coisa desde uma perspectiva. Então, passamos ali por coisas, tangenciamos assuntos. Depois vamos ver outra perspectiva. Então, os textos
texto ele vai se colocando assim, entende? É como se fosse uma narrativa que nós estamos tentando descrever algo. Então, sinceramente, claro, mas como nós estamos dizendo, como o Miguel colocou, como a Tere colocou, né? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja, como eu falei, o pré-milenista ele segue a ordem da narrativa, entendeu? E a pessoa que é o amilenista, ele pensa que não, isso aqui pode ser, né? Está jogando aqui de uma forma para outra, porque há outros trechos que uma coisa antecede a outra, é claramente que vem antes, mas está depois, né? Então, ou seja, o livro como um todo, né? Ele tem essas peculiaridades, e então ela permite que também a perspectiva do amilenista também seja caída, de alguma forma. Eu já conhecia essa perspectiva pré-milenista, né? Que eu acho que é talvez mais conhecido assim. Certo. Mas eu achei bacana essa ideia de abrir um pouco a cabeça também para outras perspectivas, né? Porque eu fiquei lembrando de quando Jesus veio, né, para Israel, muitos pensavam que ele ia reinar como um rei, baseado nas escrituras. E, né, até Natanael falou, bom, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né, da região que ele veio, da Galileia, né? E aí, então eles estavam com uma ideia que, em parte, né, que nem talvez agora a gente pega uma ideia diferente para ir construindo. Exato. Exato. O Velho Testamento também tinha bastante descrições figuradas, né? Que depois a gente vê que elas não são necessariamente como a figura. O sentido é como a figura descrevia, mas a personificação não é a figura, entende? A figura era uma forma de trazer um sentido para um significado, né? Um conceito, uma ideia. Jesus não era um cordeiro, né? O Messias não era um cordeiro, ele era uma pessoa, né? Mas ela estava pré-figurada no Velho Testamento como um cordeiro. Outra coisa, Márcia, é a preciosidade, né, da Nova Jerusalém, usando materiais preciosos que hoje para nós são... Descendo do céu. Descendo do céu. São coisas preciosas, assim, que hoje a gente cobiça, né? Como ouro, prata, pedras preciosas, né? Pérolas. E Deus vai fazer uma coisa que hoje é para alguns, mas depois vai ser para todos, de poder estar nessa preciosidade e também de recriar um Éden novo para nós, né? Que é onde a gente não deveria ter saído, né? Pois. Verdade. É como eu tentei, de 1 Coríntios 2,9, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano que Deus seja. É algo tão grande, tão maravilhoso, né? Porque tudo que a gente pensa, essas coisas, como você falou, altamente cobiçadas, né? São para se levar, para ter, sustentar. Isso é nada, né, de pensar. Por isso estava dizendo que mesmo a questão da matéria que vai ser, né, pode ser totalmente diferente da nossa matéria. Estava tentando dizer, entende? Porque mas isso também de Jesus, né? A matéria de Jesus já foi diferente, né? Porque ele entrava em locais fechados, desaparecia, mas ao mesmo tempo ele comia com os discípulos também, né? Exato. Exatamente. Então, assim, temos que estar abertos a essas coisas, porque nós não podemos limitar, a gente chama de antropomorfismo, né, da forma de homem, né, para as coisas de Deus, né? Deus é muito maior do que nós somos a criação, né? Nós somos a criação. Claro, expressamos a sua imagem e semelhança, mas Deus é muito maior que isso, é muito maior, né? Então, realmente, claro, nos ajuda a pensar, né, com esses elementos conhecidos, né? Porque, pelo menos, por exemplo, podemos projetar algo. E, como você falou, quando vemos uma cidade, a Nova Jerusalém, projetada, sendo construída, né? Porque a gente fala, se a gente pensa em construir alguma coisa, né? Eu vejo aqui que tem construções muito antigas que ainda seguem digamos assim,
o padrão do passado, desse romano, são aquelas pedras que são tiradas da terra, depois uma argamassa que é colocada ali, depois é revestida, tal, né? Então, ou seja, quando muito é uma coisa bem um pouquinho mais elaborada, a madeira também, né? Aí quando fala de uma cidade construída com pedras preciosas, né? Imagina, em vez de você usar areia, pedra, você usar ouro, diamantes, né? Então, ou seja, outra... não dá nem para imaginar, né? Uma coisa dessa. Então, é isso, né? O que Deus nos reserva, né? Mas acima de tudo, né? Como eu tentei mostrar no resumo que eu fiz, acima de tudo, a grande coisa, a maior coisa de todas, é estar na presença de Deus. Essa não tem, entendeu? Não é nada é mais, supera, né? O fato da gente poder voltar a estar diante de Deus, né? Como a gente viu, né? Não vai haver santuário, né? Não vai haver mais a necessidade de sacerdócio, né? Como eu tentei explicar, quando Deus faz as roupas para Adão e Eva antes de colocá-los para fora do jardim, né? Aquela descrição ela é a mesma dada por Moisés quando dos sacerdotes, né? Então, ou seja, ali é uma indicação de um sacerdócio, né? Que o homem vai ter que exercer nessa relação com Deus, né? Então, é isso, né? Ele não nos abandona, ele vem conosco para fora e nos traz de volta para ele, para a vida, né? E para poder estar com ele, né? Então, essa é não vamos precisar de sol, não vamos precisar de nada, entende? Porque realmente ele tem tudo, né? Então, é demais, é demais pensar tudo isso. Márcio, Volto a insistir, né? essa questão de tempo e de interpretação diferentes, você acha que um dia a gente vai ter um pensamento único a respeito dessas coisas? Porque se um pensa de um jeito, outro pensa de outro... Eu acho assim, acho que nem é necessário, sabe? Eu acho que a gente vê as escrituras, muitos temas, ela dá margem para diferentes perspectivas. Eu acho que isso está, sabe? Nós temos um teto que a gente não tem a visão completa da coisa. Não, acho que Romanos 14, Paulo fala, né? Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, há espaço para a gente ter perspectivas diferentes. Eu não acho que, mas os essenciais, que é o mais importante que o Roberto estava dizendo, entendeu? Os essenciais, eles são claros, entende? Muito claros, né? Entende? Como eu tentei explicar naquele estudo que eu fiz dos poemas de Deus, o essencial é que o homem tem uma consciência de que é um único Deus, que há um problema entre Deus e o homem, que esse problema é gerado pelo homem, que o homem não pode solucionar esse problema e depende de Deus, entende? Essa é digamos assim, o que a antropologia identifica, né? Em muitas culturas que nunca tiveram contato com o pensamento judaico-cristão. E de onde emergiu essa consciência, né? Da revelação universal, né? Entende? Então, assim, esses essenciais, o elementar, é isso, entende? É o que João Batista fazia, quando a pessoa se aproximava, arrependei-vos, né? A consciência do pecado, né? A consequência do pecado que nos separa de Deus, e é isso, não tem muita teologia, sabe? Não tem muita coisa difícil, não tem nada. O evangelho é muito simples, muito, sabe? Muito acessível a todos, não tem realmente nada disso. Então, assim... Desculpa. Não, por isso, pode ser que haja diferentes expressões, opiniões, mas se estamos juntos no essencial, acho que é o que mais importa. Eu fico pensando, às vezes, Deus tentando dar para a gente o livro de Apocalipse, né? Lá o João, lá na ilha de Patmos, né? E Deus querendo mostrar alguma coisa para nós. Ele teve que simplificar as coisas para o João, em primeiro lugar, né? Aquilo tudo que o João viu, ele meio que simplificou até para o cara saber o que escrever. Aí nós, receptores, recebemos esse negócio aqui, que é um presente dele, entendeu? Então, é um presente para a gente ter... mas, no final, é que eu estava lendo hoje, né, o 21:6, rapaz, eu fiquei emocionado, porque ele termina o livro e disse assim... E disse ainda, tudo está feito. E essa palavra é assim, ó, está tudo sob o meu controle. Está concluído. Ou seja, eu sou. E daí ele disse, para explicar isso, eu sou o alfa e o ômega. Eu estou lá, desde o começo até o final, sabe?
fica tranquilo. Talvez você não entenda, mas, olha, é comigo a história. Eu estou só tentando explicar um pouquinho para vocês como é que é a situação, tá? Eu sou o alfa, eu sou o princípio e o fim, mas daí ele dá a coisa impressionante. Agora, quem tem sede, venha e beba de graça, né? Da fonte da água viva. Aquilo que ele falou lá para a mulher samaritana, né? Meu, se você soubesse quem está aqui contigo, né? Você ia pedir da água da vida. Ele está dizendo, eu sou a água da vida e nós podemos beber dessa água da vida, né? De graça. Então, me animou muito de pensar isso, né? Que o livro nos ajuda assim, ó. Talvez não entendemos tudo, mas está tudo sob controle. Com certeza, exato. Como você A falou... verdade é que toda a verdade ele vai mostrar. Isso aí. Não, que eu estou dizendo, o que é, então, independente da maneira que um entende, outro, no final, é a verdade. Ok. Vai, Márcio. Não, é exato. Eu acho que o que o Leir falou é muito importante, mas assim, eu tiraria peso disso, viu, Leir? Porque realmente essa diferente perspectiva a gente vê ali entre os apóstolos, entende? A gente vê entre os livros e tal, né? Você pega um Tiago e um Paulo, né? Então, assim, eu acho que está muito... A nossa interpretação, né, está muito condicionada por algumas questões nossas, pessoais, né? Então, nós enfocamos em... Né, como eu tentei falar, né? Hoje em dia, com esse cristianismo mais progressista, né? É muito comum ver o final o inferno, né, como uma coisa, ou o aniquilanismo, como eu expliquei, o aniquilanismo de aniquilar, que Deus vai aniquilar todo mundo, ou como universalismo, entende? Ou seja, a nossa geração ela tem essa tendência mais não ver, né, como um inferno tal qual a gente vê. No passado não se tinha esse problema, hoje se tem. Então, assim, a teologia nossa está bastante condicionada, creio eu, pela nossa maneira de ser, de ver o mundo, do nosso entorno e tal. Então, não dá para ser uma coisa única para todos. Isso não dá. E não era assim, né? A gente vê entre Pedro e Paulo, não era assim. Então, né, há coisas que tem uma pequena divergência entre eles, né? Então, é normal, acho. Mas não no essencial. Acho que o essencial na salvação pela fé, né? Isso tudo é o mais importante. Roberto, se ninguém tiver mais perguntas, acho que vamos encerrar a gravação, então, e deixar para o bate-papo final. Perfeito. Terminando aqui, então.